Glória a Deus. Então, queridos, hoje pela manhã eu vou estar ensinando a você sobre a lei da semeadura. Diga assim, lei da semeadura. Aleluia. Fazia tempo que eu não ouvia, que eu não ministrava sobre isso. E eu vou estar ministrando hoje pela manhã e hoje à noite. Amém? Eu estou até me treinando nesse negócio de dizer que vou ministrar, em dado momento vou ministrar sobre um assunto, porque às vezes eu até mudo, como eu fazia antes, mas eu estou me condicionando, queridos, a simplesmente falar isso e quando no momento oportuno aquela ministração ela sair, Eu me lembro que várias vezes já aconteceu de eu dizer que vou ministrar um assunto de manhã à noite, quando é à noite eu mudo, E eu acredito que esse é um assunto muito importante para nós como filhos de Deus, porque a lei da semeadura é uma lei que funciona na nossa vida em todo tempo. Amém? E hoje eu vou falar sobre dinheiro mesmo, amém? Vou falar sobre oferta, vou falar, a princípio não sei, eu acho que não vou falar sobre dízimo agora de manhã, somente à noite, mas o que eu quero deixar você bem inteirado, bem sabedor mesmo, é justamente sobre esse contexto, da semeadura e da colheita, amém? Eu sei que Deus tem estabelecido isso na sua palavra, e a gente como cristão, a gente precisa entender esse assunto, vivê-lo, praticá-lo como qualquer outra coisa, amém? Nós iniciamos o ano falando sobre o ano do dobro, o ano de grandes conquistas, o ano da gente viver grandes coisas, e é interessante isso porque eu já ouvi em alguns momentos pessoas dizerem assim, mas pastor, o senhor nunca vai falar assim que esse ano vai ser um ano de desgraça não? Pai, eu vou não, amém? Esse ano vai ser um ano de bênção, Se você começar a olhar na palavra, você vai ver que Jesus, quando ele estava na terra, ele não manifestou desgraça na vida de ninguém, amém? Você vai ver que quando ele estava andando, nas ruas de Jerusalém, quando ele estava andando naquelas ruas de Israel, você vai observar que onde ele chegava, as pessoas, elas se alegravam. Por quê? Porque Jesus trazia alegria, amém? Jesus nunca trouxe tristeza para ninguém. Em um dado momento ele diz, olha, não pense que vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Mas em um outro momento ele diz que veio trazer a espada. E algumas pessoas olham para aquela passagem e dizem assim, eu vim trazer divisão. Ele também fala, Ele, até mesmo dentro de casa, Jesus, ele sinalizou que traria divisão. Mas essa não seria uma divisão com base em um intuito ruim, um propósito ruim da parte de Deus. Mas principalmente porque em muitos momentos, quando nós, como cristãos, nos posicionamos na palavra, a palavra em si, ela é capaz de alguma forma, porque ela tem uma forma de pensar, porque ela tem uma forma de agir, porque a palavra tem um intuito de alcançar as pessoas, não de deixá-las como elas estão, mas de trazê-las para um nível diferente. É normal que haja um confronto, E queridos, é interessante que esse assunto, quando se fala sobre semeadura, quando se fala sobre semente, quando se fala sobre oferta, esse também é um assunto que muitas vezes causa divisão dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós estamos, em muitos momentos, posso dizer não todos nós, mas algum de nós, estamos mal acostumados de alguma forma a não sermos, como é que eu posso dizer, não sermos desafiados também nessa área, amém? E hoje eu não vou, acredito que eu não vou usar muitos livros da Bíblia, acho que eu vou me deter somente em 1 ou 2 livros da Bíblia, mas eu quero fazer você entender que quando, no momento do dízimo e da oferta na igreja, por exemplo, ou nesse momento, quando esse momento ele é levantado na igreja, você precisa entender que você se torna um participante do culto, não somente cultuando ao Senhor, como também servindo a Ele, tá bem? Olha para mim agora, hoje aqui diante de vocês, eu sou irmão de vocês, mas hoje aqui diante de vocês eu estou ministrando a palavra, então eu estou servindo ao Senhor, servindo a vocês, amém? Sabe quando uma pessoa vai almoçar na casa de alguém, você vai almoçar, por exemplo, vai sair daqui, você vai almoçar na casa da sua mãe, Se a sua mãe ou qualquer outra pessoa não desprendeu tempo preparando aquele almoço, quando chegar lá não vai ter comida, amém? Alguém teve que desempenhar ou dar um tempo para poder deixar o almoço pronto, Quer seja esse almoço feito na casa, quer seja ele comprado em qualquer outro lugar, mas alguém teve que trabalhar naquele almoço para poder servi-lo. Você entende isso, queridos? Então, aquele é um serviço,
né? E nessa manhã, queridos, eu estou simplesmente servindo a você algo que eu pude preparar para pôr na sua mesa hoje pela manhã, amém? E é interessante isso, porque quando você vai observar o apóstolo Paulo falando lá em Coríntios, Paulo fala que, por exemplo, ministério é serviço, né? Todos nós temos um ministério. O ministério que todos nós temos em comum é o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? É o ministério onde nós somos chamados para reconciliarmos o mundo com Cristo Jesus. Todos nós temos esse chamado. Todos nós temos essa incumbência. Todos nós temos esse trabalho e esse serviço no Senhor. Agora é interessante, queridos, que no momento do culto, né, cerca de 99% das pessoas, elas sempre vão estar sentadas, amém? 99 é muito, mas 95% vai estar sentada ouvindo a palavra, enquanto os outros 5% vão estar trabalhando. Você pode observar agora, né? Quem é que está trabalhando aqui agora? Além dos meninos que já finalizaram o trabalho dele, a gente tem um diaconato, a gente tem um pessoal lá do estacionamento, tem um pessoal aqui do Verbo Kids, amém? A gente tem os conselheiros que estão aqui assistindo o culto, mas estão trabalhando também, amém? Pode ter o pessoal da comunicação ali também está trabalhando. Eu estou trabalhando aqui, servindo a vocês, amém? Então, se você observar, o culto, dentre as coisas que fazem parte de um culto, existe o fato de você adorar o Senhor, como nós estávamos fazendo agora, mas também existe o fato de você servir ao Senhor. Mas é interessante que Deus, Ele também dá a oportunidade daqueles que estão recebendo a palavra, de serem participantes desse serviço que nós estamos desenvolvendo aqui, amém? Eu tenho ali o Eduardo, né, como diácono, ele está servindo ao Senhor, né? E sabe o que é interessante? Que você pode entrar no serviço dele, não de forma literal, mas há um momento no culto, queridos, que a oportunidade é dada a você, para você entrar no serviço daqueles que serviram durante todo o tempo daquele culto, amém? Vou dar um outro exemplo. Você hoje à noite, como alguém que está ouvindo a palavra, hoje pela manhã, como alguém que está ouvindo a palavra, você pode entrar no meu serviço aqui, que estou ministrando a palavra, amém? E é interessante que esse momento que Deus abre para que você possa entrar no serviço daqueles que estão servindo é justamente o momento do dízimo das ofertas. Amém, queridos? Aleluia. Sabe por quê? Porque é interessante que o Senhor trata também o momento de dízimo e oferta como sendo o momento do serviço cristão. É você usando das suas posses para servir ao Senhor. O dinheiro nada mais é, queridos, para Deus do que uma ferramenta. Amém? Uma ferramenta para promover o louvor da glória dele. Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Nós é que temos em alguns momentos, né? Tanto o problema de não ter quanto o problema de ter. Porque não ter nem sempre é um problema exclusivo. Ter também pode ser. Amém, queridos? E eu acredito sinceramente que o sistema de dar e receber, ele foi estabelecido desde o começo. Lá no livro de Gênesis o Senhor fala que enquanto houver dia e noite, não vai deixar de haver sementeira e colheita, né? Então eu quero que você entenda, queridos, que tudo na nossa vida é como um ciclo. Amém? Que a semente que você semeia hoje, você colhe amanhã. Então, se você quer viver dias diferentes também na sua área financeira, eu quero encorajar você a ser um doador maior. Amém? A ser alguém que vai usar de generosidade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, amém? Na sua vida espiritual, no contexto de igreja. Você é alguém que é chamado para ser um doador em todas as áreas, não somente aqui dentro da igreja. E de alguma forma eu quero procurar hoje, né, ao longo dessa ministração, trazer para você um entendimento ainda maior a respeito desse assunto. Queria que você pudesse perceber um dos livros da Bíblia que nós sempre usamos aqui na hora do ofertório, na hora do dízimo da oferta, é justamente a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, onde a gente fala, né, no capítulo 9, verso 6, a gente diz lá, pode abrir lá, Gustavo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, olha, ele diz assim, ó, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Mas se você observar embaixo ali, ó, já estamos no capítulo 9, a gente tem que entender o que foi que Paulo viveu, o que foi que ele ensinou, o que foi que ele pregou, o que foi que ele falou antes de chegar no capítulo 9. Se você for, por exemplo, para o capítulo 1, nos versos 3, abre lá, capítulo 1, verso 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, olha o que ele diz aqui. Hoje pela manhã é um culto de ensino, amém? Aleluia, mas sei que o Espírito Santo está se movendo aqui no nosso meio. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, Gustavo.
Olha o que ele diz aqui. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É interessante aqui no capítulo 1, você vai observar o apóstolo Paulo simplesmente dando graça ao Senhor por sua misericórdia e por sua consolação. Por que eu estou fazendo um apanhado aqui? Para você entender por que foi que Paulo chegou em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, quando ele falou lá da semeadura. Você vai observar aqui, por exemplo, aqui no próximo versículo, ele diz assim, ó, ele diz no verso 2, ele diz assim, no verso 4, desculpe, ele diz assim: bendito Deus e Pai, verso 3, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, verso 4, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha para mim agora, observe aqui, é interessante que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, ele procura desenvolver uma percepção no povo de Coríntios, de que o próprio povo é chamado com um propósito. Olhe para esse versículo 2 aqui, o versículo 4 que ele diz aqui, ó, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você já percebeu que toda vez que você está passando por alguma coisa, lá na frente você vai poder ajudar alguém? Amém. Percebeu isso já? Está passando por uma situação, rapaz, que situação, que moinha desgraçada, que situação difícil, aí você vai e vence. Aí daqui a pouco Deus levanta uma pessoa que está passando por uma situação bem parecida com a que você passou, e aí você pode ajudar. E agora não é ajudar somente com o conhecimento, não é ajudar somente com aquilo que a palavra diz, não, você viveu aquilo, você passou aquilo, então agora você tem ainda um poder maior para poder ajudar aquela pessoa. É mais ou menos assim, você passou por algo e aí você venceu aquilo, então agora a sua moral aumentou diante daquele assunto. Por quê? Porque você passou e venceu, então você pode ensinar as pessoas que estão passando a vencerem também. Queridos, é sempre assim, não existe nada de novo, amém? É sempre as mesmas coisas. Paulo fala em Coríntios assim, ó, que as tribulações que nós estamos vivendo e passando aqui no nosso momento, todo o povo do corpo de Cristo ao redor do mundo está passando pelas mesmas coisas. Agora é interessante isso, porque se cumpre em nós a palavra, amém? O propósito de Deus, olhando para cá, olha o que diz aqui, ó, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a nos mostrar que muito embora a gente possa viver uma vida até mesmo alheia ao que Deus tem, somente estando sentado na igreja em alguns momentos, ouvindo a palavra, né? Mesmo assim Deus quer nos ter como instrumento para que pessoas que passaram pelas situações que nós estamos passando, nós sejamos uma resposta para ela. Amém? Queridos, olha, escute isso. Sempre que você entender que você é uma resposta para alguém, a sua vida vai ser de uma forma diferente. Amém? Você não pode viver uma vida como alguém que não tem propósito. Amém? Você deve viver uma vida como alguém que tem propósito. O propósito da sua vida, sabe qual é? É muitas vezes você entender que Deus quer te fazer de um instrumento para alcançar a vida de outras pessoas. É por isso que o primeiro propósito que Ele deixou bem explícito na sua palavra é o quê? O Ministério da Reconciliação. Você foi reconciliado, então agora você vai ser um instrumento de Deus para reconciliar os demais que estão perdidos. Só que dentro desse propósito de Deus, onde você é um instrumento para reconciliar o perdido, esse é a ação de Deus em você para alcançar os que estão lá fora. Porém, existe também uma ação de Deus em você para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. É por isso que temos diáconos, é por isso que temos conselheiros, é por isso que temos o ministério de louvor. Observe, todos nós temos algo em comum aqui. O mesmo ministério da conciliação, mas dentro do corpo de Cristo, isso com relação ao mundo, mas dentro do corpo de Cristo, muitas vezes o nosso ministério, nosso chamado é diferente. Por quê? Porque nem todos nós somos pastores, nem todos nós somos apóstolos, é o que está lá em Efésios capítulo 4, no verso 12 em diante, né, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nem todos nós somos diáconos, nem todos nós estamos na comunicação, amém? Nem todos nós estamos no departamento infantil, mas uma coisa é certa: para fora da igreja e para dentro da igreja, Deus tem um propósito na nossa vida. Amém, queridos? Olha o que diz o verso 5, olha o que ele diz aqui no verso 5, 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 5.
Aleluia. Ele diz assim, ó: porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco. Rapaz, coisa estranha que ele diz aqui. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Observe que ele fala que de alguma forma essas aflições transbordaram para nos alcançar, mas não em formato de aflição. Não é o que Cristo viveu literalmente que alcança você. Por exemplo, você não vai estar mais na cruz hoje, porém você vai ser perseguido se você fizer o evangelho acontecer. Olha o que diz aqui, vou ver de novo. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu quero que você entenda que sempre que houver um desafio apresentado a você, haverá uma consolação que lhe assistirá. Amém? Você lembra lá quando o apóstolo Paulo chega para o Senhor e ele começa a relatar para o Senhor sobre o ministério, sobre coisas que ele estava vivendo, e o Senhor responde para ele: Paulo, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa graça é essa consolação que ele fala aqui. Amém? Deus sempre vai ter uma graça e uma consolação para mim e para você, quando nós decidirmos, por causa do evangelho, sofrer o que o evangelho tem para nos dar, mas também promover o que o evangelho tem para oferecer. Você entendeu isso que eu te falei? Vai haver sempre uma graça. Sempre que você quiser, de alguma forma, promover o que o evangelho tem para oferecer, Deus vai sempre derramar uma graça na sua vida. Amém, querido? Há sempre uma graça. Verso 6, para a gente finalizar o capítulo 1. Mas, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então você vai observar, eu não quero resumir o capítulo 1 somente nos versos 4 a 6, mas você vai observar no contexto todo que Paulo está falando sobre isso. Amém? Agora, já no capítulo 2, vai lá comigo capítulo 2 no verso 1, Gustavo. Capítulo 2, verso 1. É importante a gente entender esse contexto para a gente poder chegar lá em Coríntios 8 e 9. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui no capítulo 2, no verso 1. Capítulo 2, verso 14, Gustavo. Capítulo 2, verso 14. E ele diz assim, ó: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha para mim agora. Você percebeu que o apóstolo Paulo começou no capítulo 1 falando sobre tribulação? Ele começou no capítulo 1 falando sobre, de alguma forma, você ser consolado naquilo que você está sendo perseguido, está sendo angustiado. Mas no capítulo 2, Paulo ele tem uma fala um pouco diferente. Paulo começa a falar que mesmo em meio à tribulação, mesmo quando você é chamado para consolar outras pessoas, mesmo quando você é chamado para ser uma resposta para outras pessoas em outros lugares, ele começa a dizer aqui: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Presta atenção nesse versículo aqui. A gente muitas vezes se detém somente na primeira parte do versículo, né? Não, graças a Deus que Ele sempre me conduz em triunfo. Não, mas não é somente isso. Na parte B do versículo, ele está falando que você é sempre uma resposta. Olha o que ele diz aqui, ó. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Significa que Ele me conduz em triunfo para que eu seja uma resposta. Rapaz, isso é maravilhoso demais. Amém? Aleluia. Ele vai me conduzir em triunfo, Ele vai me fazer passar pelas aflições, pelas dificuldades, pelas provações, porque sabe que lá na frente eu serei uma resposta para outras pessoas. Isso é lindo, irmão. O evangelho funciona assim. O evangelho é sempre assim. Você é consolado para consolar, você é abençoado para abençoar, você é próspero para fazer prosperar, você cresce em Deus, na palavra, para ensinar a palavra a outras pessoas. É sempre assim o evangelho. É a lei do dar e receber. Você recebeu de graça, dê também de graça. Deus nos chama para isso. Não tem uma outra alternativa, não tem uma outra saída, irmão. Não tem essa de você... Sabe que não existe não semear? E quando eu falo não semear, não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre tudo aquilo que você já recebeu. O que você recebeu? Recebeu palavra? Então não existe não semear. Se você simplesmente senta na sua cadeira e se cala, você está semeando também, só que de forma errada. Amém? Aí eu vou ler de novo aqui, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu
conhecimento. Vamos agora para o capítulo 3, no verso 4. Capítulo 3, verso 4. Olha o que ele diz aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 4. Ele diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Ele diz assim, ó: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Observe, é interessante aqui que parece que o apóstolo Paulo está falando somente sobre algo que você recebeu e que você é forte em Deus, mas não é. O capítulo 4, o apóstolo Paulo se detém sobre esse contexto de você simplesmente entender que há um ministério, e esse ministério é o ministério do Espírito. Veja o versículo 5 aí, o que é que diz? Vamos lá, Gustavo. Ele diz assim, ó, versículo 5: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa palavra habilitou aqui é a palavra ricanu, que significa tornar suficiente. Ou seja, Deus na verdade colocou algo, depositou algo em você, tornando você capaz, suficientemente capaz, para você operar em cima daquilo que Ele chamou você para operar. Amém, querido? Aí ele continua aqui, ó, versículo 7, ele diz assim, ó: e se o ministério da morte, capítulo 3, no verso 7, ele diz assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja bem, Paulo começa a desenvolver uma linha de pensamento desde o capítulo 1, de que nós somos uma resposta. Só que no capítulo 3, Paulo começa a falar que, diferentemente do povo da antiga aliança, você tem algo dentro de você que lhe torna infinitamente capaz de você uma solução e uma resposta para esse mundo. Por quê? Porque ele fala aqui, ó: porque esse ministério que nós estamos inseridos é um ministério que possui uma glória ainda maior. Por quê? Porque é o ministério do Espírito. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Amém? Então você observa que nós somos uma resposta. Por quê? Porque há alguém dentro de nós nos capacitando para coisas ainda maiores. É por isso que a gente não tem como falar sobre coisas pequenas. A gente só pode falar de coisas grandes, de coisas maravilhosas, de coisas ainda maiores. Por quê? Porque é esse ministério que nós estamos vivendo, irmão. É o ministério do Espírito. Olha o que diz aqui, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por que pensar em coisas pequenas se Deus inseriu você em coisas grandes? Amém. Por que pensar no pequeno se o que está dentro de você é grande demais? Amém. Não tem como pensar no pequeno. A gente tem que pensar grande. Amém. Eu ouvi uma ministração que o pregador dizia assim: diabo pequeno, Deus grande. Diga assim: diabo pequeno, Deus grande. Tem crente que tem medo de dizer isso, né? Mas amém. Vamos para o próximo versículo aqui. Verso 9 diz assim, ó: porque se o ministério da condenação foi glória, então quer dizer que o ministério da lei teve uma glória. Teve. E aí você vai observar como homens e mulheres puderam ver naquele ministério. Como dizer, por exemplo, a respeito de Davi, a respeito do patriarca Abraão, homens que de fato, queridos, pelo seu testemunho, eles alcançaram pessoas, eles são referenciados na Bíblia, teve a sua glória. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos: há uma glória muito maior ainda na sua vida no tempo de hoje. Olha o que é isso aqui, ó: porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. E eu pergunto a você: o que é glória? Glória não seria algo da parte de Deus vindo para nos alcançar? Amém? A palavra glória tem a ver com luz. Será se essa glória vindo da parte de Deus para nos alcançar é de fato um poder agindo para nos enaltecer? Para que através de nós o nome de Cristo seja conhecido nessa terra? Aleluia. Próximo versículo, Gustavo. Olha o que ele diz aqui, ó: pois na verdade, né,
O que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Estou lendo na revista atualizada, amém? Aí ele diz assim no verso 11: porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então olha para mim agora, você vai observar no capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo fala que nós simplesmente somos uma resposta para um mandado, e que agora essa glória que opera em nós, opera para que isso seja ainda maior. Está comigo, irmão? Capítulo 4, vai lá no verso 16. Capítulo 4, verso 16. Aleluia. Sabe o que é interessante? O interessante é que no capítulo 4, verso 16, coloca na RA, Gustavo, por favor, revista atualizada. É interessante que no capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo começa a falar literalmente sobre perseguição, sobre tribulação, amém? Olha o que ele diz aqui, ó. É revista atualizada, Gustavão, coloca aí, tá na corrigida fiel. É porque essa versão eu não tenho não aqui nesse tablet. Revista aí atualizada. Aleluia. Achou, Gustavo? Está pedido, né? Achou? Cadê? Bota aí. Tem que clicar e depois clicar no versículo de novo para ele poder atualizar. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha aqui, né? Sabia que essa água aqui é tão desejosa por muita gente, né? Quer ajuda, Gustavão? Vai lá, Brunão, ajudar ele. É importante para mim ser na RA, porque tem umas palavras que vai divergir aqui, aí vai fugir da minha linha de pensamento. Quantos são felizes aqui nessa noite? Nessa manhã, amém? Não sei porque quando eu estou pregando de manhã eu tenho mania de ficar dizendo que eu estou de noite, né? E quando eu estou de noite eu tenho mania de ficar dizendo que eu estou de manhã, né? Que coisa. É o Japão, pode ser. Síndrome de Japão. Aê, glória, glória. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, assim, ó. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior por isso estão dizendo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você observa aqui que no verso 16, Paulo está sinalizando sobre provação, ele está também falando sobre perseverança, e é interessante que há um equilíbrio, né? Aí, Paulo fala sobre provação, mas no mesmo momento que ele fala sobre provação, ele já entra logo falando sobre perseverança. Isso mostrando para mim e para você que o resultado para qualquer provação é ser perseverante. Amém? Se você não está vendo os resultados que você aguarda, que você espera, continue sendo perseverante. Só que é interessante aqui, nesse mesmo contexto, né, que Paulo finaliza para a gente no versículo 18, falando sobre você ficar atento naquilo que você não consegue ver. Coloca lá o verso 18. Ele diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha para mim agora. Paulo aqui nesse versículo, ele simplesmente está incentivando você a começar a crer naquilo que você não está vendo. Amém? Paulo começa a incentivar você a começar a visualizar os resultados daquilo que você crê. Esse é um princípio da palavra. Amém? Escuta isso aqui é importante para a gente fundamentar essa base. Olha para mim. Paulo ele começa a sinalizar para você nesse versículo que você não deve estar concentrado naquilo que você está vendo. Você deve entender que os seus resultados, eles podem não estar sendo vistos, mas é neles que você precisa estar crendo e acreditando. Amém? Por exemplo, uma pessoa que está doente, né? Aqui está doente, mas ela precisa começar a se visualizar curada. Isso não é o poder de uma visualização, mas é você entender que a fé, ela parte desse princípio. Você vê antes para poder desfrutar depois.
Amém? E isso é um princípio universal na palavra. Já que nós estamos falando sobre semeadura, vamos falar sobre semeadura até o final do curso, só tenho 20 minutos, mas à noite eu termino esse negócio, amém? Já que esse é um princípio universal, você precisa entender que tudo na palavra, tudo em Deus funciona assim. Você crê, você visualiza para depois viver. Amém? É assim também com relação à sua vida financeira. Você precisa entender que, muito embora você naquele momento, você vai semear, você vai dar do seu tempo, vai dar do seu trabalho, mas você não está vendo resultado, mas continua fazendo. Por quê? Porque Paulo fala que você não deve atentar naquilo que você vê. Se você está passando por um período de pressão financeira hoje, né? Alguma dificuldade se levantou, você precisa visualizar onde é que você vai querer estar. Sabe por que muitas vezes as coisas não acabam na nossa vida? É porque parece que a gente gosta de vivê-las. Tem coisas que a gente está vivendo que elas parecem que não vão acabar. Por quê? Porque parece que a gente gostou de estar lá. A gente está somente olhando e conformado com o lugar onde nós estamos. Sabe, conformação não é bíblico, irmão. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, no verso 1, no verso 2 em diante, ele fala: não vos conformeis com este século. Qual é o sistema deste século, deste mundo? É falência, irmão. Não se conforma no lugar onde você está. Pode estar bom, tá, mas Deus tem algo melhor. É de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. E isso também na sua vida financeira. Sabe, é interessante isso, porque nós não aplicamos, irmão, a gente é tão profissional na palavra, mas infelizmente nós não somos profissionais em aplicar a palavra na nossa vida. E isso é com relação a tudo, queridos, com relação a casamento, com relação à vida financeira, com relação ao trabalho. Tudo na nossa vida. A gente tem que aplicar a palavra. Como é, pastor, que eu vou aplicar a palavra? Se visualizando onde é que você quer chegar. E aplicando a palavra. Pai, a tua palavra diz: segundo as suas riquezas em glória, o Senhor há de me suprir. É assim que é. Senhor, eu não estou vendo, não tenho, mas pela sua palavra eu tenho. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado. Sabe, eu estava lendo um livro, né, quando alguém perguntou ao irmão Reagan, né, o que é que ele achava das doenças. Ele disse: eu não acredito em doença. Eu acredito na palavra. Rapaz, você não entende o peso dessa afirmação. Aí você vai falar: tudo bem, o mundo lá fora vai falar sobre falta, né? Aí você olha no seu bolso, não tem nada. Esse rapaz, estou sem dinheiro. Não, você não deve acreditar nisso. Não acredite nisso. Ah, pastor, meu casamento não está bom. Não acredite nisso, isso é uma mentira do diabo. Não, tudo vai bem. Por quê? Porque papai está comigo, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Como é que você está, rapaz? Tudo vai bem na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, tudo vai bem. Isso é o quê? Viver próspera. Vida próspera, querido. Aí o versículo se cumprir: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a, de alguma forma, incentivar as pessoas que têm uma chamada, que têm um propósito na vida, e a dizer para elas: olha, não ande pelo que você está vendo. Quantos aqui entendem que tem uma chamada na sua vida? Amém? Já falei sobre isso no primeiro momento. Todos nós temos uma chamada. Amém? Quantos aqui entendem que são uma resposta do Senhor para a vida de alguém ou para algo nessa terra? Você é uma resposta. Amém? Já no capítulo 5, abre lá, capítulo 5 no verso 17, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o ministério da reconciliação. Olha o que diz aqui no verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 16, olha o que diz aqui, ó. 18, desculpa, é isso mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora Paulo começa a entrar, provavelmente dito, né, naquilo que ele acredita ser o que Deus preparou para os cristãos. Ele disse, olha, no versículo 17, volta lá, Gustavo, olha o que diz aqui, 17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles fizeram nova. Vamos lá. No 17 ele fala que Deus fez algo por você. Já no 18 ele fala que porque ele fez algo por você, você é chamado para também fazer algo por alguém. Versículo 18, olha aqui, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você está percebendo que desde o capítulo 1 lá, Paulo está falando que Deus fez algo por nós para que a gente possa fazer algo por outras pessoas? Amém. Então isso significa que nós somos uma resposta. Irmão, quando você entender que nós somos uma resposta e que isso é a vontade de Deus, para ser uma resposta, nada vai me faltar.
Vou partir desse contexto aqui, tá? Volta de novo no 17, Gustavo. Olha o que diz aqui, ó. E se alguém está em igreja, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles se fizeram nova. Deus fez de você uma criatura nova. Então isso quer dizer que existe algo que Ele já depositou em você. Queridos, Deus nunca vai pedir a você algo que você não tenha. Você não tinha como cumprir o versículo 18 se antes Deus não fizesse algo por você. Você entendeu, Simão? Então isso significa que para qualquer coisa que você entender que você é uma resposta, Deus já capacitou você para aquilo. Rapaz, isso é lindo demais. Eu falei para vocês aqui várias vezes já que eu tinha medo, irmão, de entrar no ministério, de ser um pastor de uma igreja. Rapaz, eu ficava agoniado, não pensava nisso. Agoniado, irmão, agoniado. Por quê? Porque eu não me achava capaz. Tem uma música que diz assim: na sua força sou forte, na sua riqueza sou rico. Eu já esqueci o restante, mas não é por aí. Entenda isso, irmão. Na antiga aliança era algo, na nova aliança é completamente diferente. Somos nós nele. Amém. Nele eu posso, nele eu tenho, nele eu consigo, nele eu sou. Por causa dele eu tenho. Aleluia. Olha o que é isso aqui. Pode deixar lá, Gustavão. Pode deixar. E se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, esse tudo se fez novo. Verso 18, olha o que é isso aqui, ó. Ora, tudo provém de Deus. Rapaz, ele diz, tudo provém de Deus. Entenda, ele no final do versículo fala que nós temos o ministério da reconciliação, mas antes ele diz que tudo provém de Deus. Então isso significa, queridos, que tudo o que você precisa, o que você é, o que Ele quer tornar você, provém dEle, Ele quer fazer. Irmão, se Deus quer dar algo para você, em nome de Jesus Cristo, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Oh, aleluia. Se Ele quer me dar algo, eu recebo. Pai, eu recebo tudo isso que vai me dar. Eu recebo tudo topado. Pode nem caber lá em casa, mas eu recebo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, lá em casa eu tenho 3 Yorkshire. Eles comem só uma vez por dia. Mas se eu botar 3 vezes por dia, eles vão comer as 3 vezes por dia. Porque tudo que eu dou, eles recebem. E é cachorro, irmão. Interessante, né? Cachorro, tudo que o dono dá, ele recebe. É um cachorro, querido. Será que você não vale muito mais do que um cachorro, não? Rapaz, vale. Porque você é filho, irmão. Cachorro é cachorro. Rapaz, um dia que eu olhei para a palavra e eu vi que meus cachorros, quando morrer, não vão para o céu, eu fiquei triste. Eu não queria nem mais ter cachorro, Douglas. Queria não. Mas eu não vou negar para você, amém? Que uma das minhas cadelinhas, quando morreu, eu disse: Senhor, se tem alguma coisa que eu quero lhe pedir, é que eu possa ver essa cadelinha na glória. Não tenho base bíblica, mas também não tenho base bíblica para não pedir. E se eu receber e você não receber? Aí eu... Não estou criando uma lei aqui, amém? Mas Deus também não me condenou por fazer aquilo. Ele não diz na palavra? A Bíblia diz que até os animais do justo são abençoados. Então, sei lá, vai que eu tenho minha cachorrinha lá na glória, você não tem. Então é com você e é comigo. Tudo provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui é importante. Amém? Porque a gente está chegando ainda no capítulo 8. Amém? Capítulo 8 tem tanta coisa para a gente ver hoje que eu quero chegar lá ainda em nome de Jesus. Amém? Eu não vou abrir logo para a gente adiantar. No capítulo 6 o apóstolo Paulo vai falar, dentre muitas coisas, né? Ele vai falar sobre você não receber a graça de Deus em vão. Amém? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque receber a graça de Deus em vão, como é que uma coisa torna vã na sua vida? Abre lá, Gustavo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Versículo 1. Vou ver só 1, tá? Para a gente não demorar muito. E a nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Rapaz, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele já começa dizendo que nós somos cooperadores com Ele. Sabe o que é um cooperador? Eduardo aqui é um cooperador, Eduardo. Olha aí, um cooperador. Ele está cooperando comigo. Se não fosse por ele, se não fosse pelos demais que estão aqui, pelo Ministério de Música, Gustavo está ali, não teria como acontecer a ministração hoje. Por quê? Porque tem até o ar-condicionado agora está cooperando comigo. Porque está friozinho o ambiente aqui, gostoso. Você entende?
O que é um cooperador? É alguém que está simplesmente favorecendo para que algo aconteça. Bem, e ele diz que nós somos cooperadores com ele. Agora no final do versículo diz assim, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, né? Quando é que algo se torna vão? Algo se torna vão quando não recebe o devido valor. Amém? Por exemplo, ele está fazendo algo por mim, né? Está fazendo algo por mim, eu simplesmente desprezo o trabalho dele. Para mim, esse trabalho está sendo vão. Para o Senhor, não. Mas para mim, essa relação está sendo vã. Você entende? Algo que se torna vão quando não é reconhecido, né? E isso é importante você saber, por quê? Porque tudo que Deus fez por você precisa e deve ser reconhecido por você. Agora eu vou para o capítulo 8, abre lá. Capítulo 8 já vai finalizar esse momento aqui conosco, mas eu vou continuar esse assunto mais tarde. Aleluia. No capítulo 8, no verso 1, olha o que diz aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele fala sobre muitas coisas até o capítulo 8, mas no capítulo 8 ele diz uma coisa interessante. Olha o que diz aqui, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha para mim agora. Escuta o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que Deus concedeu uma graça à igreja da Macedônia. Que graça foi essa? Versículo 2, olha o que diz aqui, ó. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Queridos, pensa comigo uma coisa, eu não tenho como participar de algo que eu não estou percebendo. Por exemplo, se você não tinha conhecimento que aqui no domingo pela manhã tem um culto às 10 horas, você não tinha como vir, porque não tem conhecimento. Por que a gente divulga, por exemplo, a oração uma hora antes do culto? Para seu conhecimento. Amém? Porque nós estamos divulgando o acampamento de carnaval que vai acontecer agora no mês que vem, para o seu conhecimento. Por quê? Porque no momento que você se torna conhecedor do que está acontecendo, você pode participar. Amém. Sabe o que é interessante isso aqui? Porque no que diz respeito à oferta, também é o mesmo princípio, irmão. Sabe por que nós pregamos sempre aqui no momento do ofertório, nós falamos sobre Deus, falamos sobre a oferta? Para tornar você conhecedor. Uma vez que você se torna conhecedor, você pode participar. Amém. Olha o que diz aqui, ó, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Rapaz, é interessante aqui, porque quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o povo da Macedônia, ele começa a citar um povo que não estava folgado financeiramente, não. Isso mostra para mim e para você, queridos, que eu não posso esperar para o momento da fartura, da abundância da minha vida, para começar a semear. Não, eu preciso entender que existe uma graça do Senhor na minha vida, até mesmo para o momento de falta eu semear alguma coisa. Sabe, queridos, eu quero só de uma vez por todas falar para você que eu não estou pregando sobre isso para aumentar a arrecadação da igreja, mas eu quero mudar a sua vida com isso, irmão. Porque eu já desfrutei de momentos extraordinários, queridos, da parte do Senhor. Simplesmente na falta eu pegava e semeava o que eu tinha. Quantas vezes aqui na igreja, ou na vida de irmãos lá fora, eu chegava, estava com dinheiro na carteira, e eu olhava para o irmão assim, tiro o dinheiro da carteira, eu chego lá e eu boto no bolso do irmão. Na salva também. Sabe, eu tenho um bom conhecimento não, né? Mas eu gosto, por exemplo, dessa área de computador, de comunicação, todo mundo sabe que eu gosto. Eu me lembro, queridos, na época, eu recém-convertido, o Senhor, Ele me favoreceu tanto nessa área, no ano de 2002, por aí. Sabe quanto era uma visita minha para consultar o computador de alguém? Uma visita era R$50. Eu trabalhava no Tribunal de Contas na época, e de alguma forma o Senhor me favoreceu lá, naquele lugar. Tinha muita gente de muitas posses. Eu cobrava R$50 somente para visitar o cara e dizer o que era o problema. R$50 em 2002, mano. É dinheiro. Eu acho que na época, sei lá, o salário era... sei lá, R$250, R$300, não me lembro bem. Eu cobrava 50 para visitar. Mas sabe, queridos, grande parte das visitas que eu ia fazer, de funcionário do tribunal, quando eu chegava lá, que eu olhava, vinha no meu coração, não cobre, semeie. E eu precisando do dinheiro. Eu me lembro de um cliente que eu vim atender aqui nessa região aqui da Centenário, e eu morava ali no sanatório,
lá próximo ao Estados Unidos, eu me lembro que quando eu vim com uma passagem de vinda, mas não tinha passagem de volta, e eu precisava dos R$50 para voltar de ônibus para casa. E eu semeei, querido, sabe o que aconteceu? Eu voltei para casa andando. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, querido, a Bíblia diz, não há aquele, meu querido, que de alguma forma semeia com lágrimas, que não volte com alegria colhendo seus feixes. Há o dia da colheita, há o dia do acerto de contas, há o dia que as coisas acontecem, meu irmão. Sabe, enquanto esse dia não chega, permanece firme, porque o apóstolo Paulo fala que a gente vai receber, vai colher, se não desfalecer. Acho que eu vou falar sobre isso à noite. Amém? Olha o que diz aqui, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Observe, olha que contraposto aqui o apóstolo Paulo mostra. Ele começa a falar sobre a prova de tribulação, e na parte B ele fala a profunda pobreza deles. Não era somente uma pobreza que aquele povo vivia da Macedônia, era profunda pobreza. Mas na visão de Deus eles eram ricos. Olha o que ele fala aqui no final do versículo: superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então isso quer dizer que questão de ser pobre ou rico não é algo externo, mas algo interno. Você pode estar cheio de dinheiro, mas ser pobre por dentro. Isso é sério, irmão. Como pode estar de alguma forma não está suprido financeiramente, mas ser rico por dentro. É por isso que eu comecei dizendo, onde você quer chegar? O apóstolo Paulo, do capítulo 1, ele começa a fundamentar coisas. Nós temos um erro doutrinário de somente olhar para um capítulo, para um versículo, mas não é assim. Paulo não escreveu o capítulo 8 deixando para trás os demais, não, ele começou construindo um pensamento. Versículo 3 aí, Gustavo. Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. O que a palavra voluntário traz para você? Que ideia? Voluntário traz a percepção e a ideia de que somos nós que fazemos. Você entende? Eu preciso aqui de voluntários, por exemplo, para pegar esse púlpito e colocar aqui em cima. Aí o irmão vai lá e se levanta, eu sou voluntário. Voluntário parte do princípio de que é você que se levanta para fazer. Então isso se aplica também na sua vida financeira, nas suas sementes. Não espera somente Deus descer um anjo do céu e dizer para você: meu filho, semeie tanto, semeie isso. Não, meu filho, faça isso por voluntariedade, por um ato de generosidade. Porque eles testemunham, Paulo testemunhava aqui, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Então isso significa que não é errado, queridos, debaixo da direção do Espírito, você fazer além daquilo que você pode. Amém. E não me entenda mal o que eu estou falando aqui. Porque naquele dia, eu não podia semear aqueles R$50, porque eu ia voltar para casa de pé, mas eu fiz além das minhas posses. Vou dar um outro exemplo aqui que é conhecido, né? Eu dei meu carro, não tinha dinheiro para comprar outro, irmão. Não tinha dinheiro, não tinha nem. Eu já tinha orado, declarado: Senhor, não quero mais entrar em financiamento, não quero mais, não vou mais entrar em financiamento, não vou mais perder dinheiro para banco. E quando eu dei o carro, vou mentir para você não, eu fui 2 ou 3 vezes numa loja ali para comprar um carro financiado, um carro menor e tudo. E quando eu ia fechar um negócio, aquela ordem de mim: não faça isso. A pior coisa na vida de um homem e de uma mulher, queridos, é fazer algo fora da direção do Espírito. Sabe o que acontece? Dano chega. Tem aquele negócio, você vai, o Senhor dizendo: rapaz, não faça, você vai lá e faz. Sabe o que é isso? Pirraça. Oh, aleluia. Mas vamos lá, versículo 4. Aleluia. Vou finalizar falando sobre esse ponto aqui. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência nos santos. Eu nunca vi isso aqui na igreja. Chegar a hora do ofertório, aí o irmão diz assim: pastor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, deixa eu participar. Mas eu declaro que está acontecendo a partir de hoje. Amém? Ô pastor, eu estou indo para a igreja, mas em nome de Jesus Cristo, estou tão na esperança de chegar aquele momento do ofertório para eu poder ofertar. É porque você não percebeu ainda. Eu não ia falar isso, mas vou falar logo. Você vai observar que nesse contexto, depois você lê lá no capítulo 8,
Na igreja da Macedônia só se manifestou uma grande glória por conta desse posicionamento que eles tiveram. Semear. Sabe, queridos, eu vou ser ousado dizer isso. Você só vai desfrutar de grandes glórias na sua vida em áreas como essa, a partir do momento dessa ampla generosidade. Aleluia. A gente sempre pode fazer mais. E eu quero dizer de novo, não estou me referindo somente aqui. Eu estou me referindo por onde você passa. Por onde você passa. Aleluia. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha lá, Paulo tirou uma oferta. Mas aqui nesse contexto, Paulo fala que o pedido deles era que uma vez que eles estavam ofertando, Paulo considerava que aquilo era assistenciar os santos. Coloca, por favor, Gustavo, na Bíblia revisada, corrigida, fiel. Vê se tem aí. Tem que estava usando esse versículo? Revisada, corrigida, fiel. RCF. Versículo 8. Gustavo não está acertando não, o negócio. Vê o que tu acha, Gustavo. Aí em cima tem uma aba, aí tem várias versões. Entrou? Não, está RA ainda. Dá 2 cliques na versão que ele entra. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. RCF. Oh, aleluia. RCF. Tem aí? Tem não? Corrigida fiel? Tem não? Corrigida fiel? Tá tudo bem. Tem? Pronto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Não digo isto como quem manda. Qual era aquele versículo que eu estava? Sim, é versículo 4. Desculpe, pessoal. Eu estou acompanhando por lá, não estou acompanhando por aqui, me perdi. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Observa aqui, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a oferta como um serviço. Irmão, se é um serviço, então é digno de recompensa também. Amém? Aleluia, é um serviço, dar é servir. Olha aí o apóstolo Paulo falando aí. Então isso significa que quando passa a salva no momento ofertório aqui, você também, quando você contribui, porque já viu que tem aquelas pessoas que querem fazer aquelas orações: Senhor, abençoa, Pai, aqueles que não deram. Eu vou ter cuidado no que eu vou falar, para não desmerecer o que não dá naquele momento. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não está classificando os que não deram, ele está classificando aqueles que deram. Sabe por quê? Você vai ver aqui, até eu vou finalizar isso, eu tenho 24, vou mais 6 minutos, tá? Tá bem? Você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre uma graça que foi concedida pelo Senhor para todo o corpo de Cristo. Você lembra lá o que nós pregamos lá na virada? Romanos capítulo 5, no verso 17. Segura esse daqui, Gustavo, abre lá em Romanos 5, 17. Já preguei muito sobre isso, vou só falar aqui. Porque se pela ofensa de um e por meio de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Você lembra que eu falei sobre receber? Essa palavra receber aqui é a palavra lambano, que significa esticar a mão e pegar. Amém? Sabe que isso é interessante isso, porque o desejo de Deus é que de tudo aquilo que Ele deu a você, você possa de fato fazer uso, pegar mesmo, receber mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Amém. Quer cura? Então vai lá e recebe. Aleluia. Quando você está sem dinheiro, está com dinheiro no banco, o que você faz? Você vai lá no caixa, bota o cartão, bota o digital, ou digitar senha, o dinheiro sai. Não é assim que funciona? Você está sem dinheiro, aí estou precisando de dinheiro. Vou lá no banco rapidinho sacado. Bota o cartão, pega o dinheiro, digita a senha, pega o dinheiro e vai-se embora. Por quê? Porque na sua conta tem dinheiro. Sabe que isso é interessante isso, porque tudo que a gente já precisa, Deus depositou na nossa conta. Diga assim, tudo que eu preciso,
Não, tá fraco. Diga assim, tudo que eu preciso já está na minha conta. Então, se está na sua conta, o que você tem que fazer? Sacar, receber, meu filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Uma vez eu vi uma história, não sei onde foi, de uma pessoa que foi depositado dinheiro na conta dela e ela nem sabia. Acho que foi Douglas, foi depositado dinheiro na tua conta, nem sabia. Quando foi tirar o extrato, estava lá. Papai. Sabe, queridos, assim é as coisas de Deus. Tem tanta coisa depositada na nossa conta que a gente não sabe. Sabe, irmão, tem duas classes de pessoas hoje pela manhã aqui. Aquela que recebe e aquela que não recebe nada. Mas eu vou te falar. Quem recebe, recebe porque sabe que tem. Agora, quem não recebe, recebe porque não quer. Porque que tem, tem. Eu vou repetir isso. Quem recebe, recebe porque sabe que tem. Mas quem não recebe, recebe porque não quer. Mas que está lá, está. Que está lá, está, meu filho. Oh, aleluia. Que está lá, está. Você pode não estar vendo. Vai lá sacar, irmã. Lembra lá, rapaz, tudo se conecta. Vou finalizar, vocês podem subir. Não dá mais não para continuar. Amém. Aleluia. Tudo se conecta. Eu vou repetir. Quem recebe, recebe porque tem. Quem não recebe, não recebe porque não tem. Mas que está lá, está. O que o apóstolo Paulo falou? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não vêm, porque as que vêm são temporárias, mas as que se não vêm são eternas. O que você precisa já foi dado a você. O que você tem que fazer? Ver. Por que eu posso subir aqui essa escada? Porque eu estou vendo. Não é? Eu só posso trilhar um caminho que eu estou vendo ele. Hein? O caminho da fé, ele pode não ser visto com os olhos naturais e físicos, mas pelos olhos espirituais ele pode ser visto. Quantas coisas você já teve ou tem que você não via fisicamente falando, mas você sabe, eu vou receber, é meu, eu recebo, eu creio, já chegou. Pronto, Douglas me dava, vou dar o exemplo do Douglas. Douglas me dava aula e ele queria um Kindle. Eu não disse a ele não, mas eu ia trazer um Kindle para tudo do Japão. Mas quando eu estava no Japão, tu comprou o Kindle. Aí ele queria um Kindle. Eu sempre que dava aula, ele dizia, rapaz, vou comprar um Kindle para ler, porque para ler é mais fácil e tal. Aí eu não disse a ele, mas eu pensei comigo mesmo, rapaz, eu vou comprar um Kindle para Douglas no Japão. Aí quando pensa que não, ele manda uma mensagem para mim, pastor, eu comprei o Kindle e tal. Eu disse, rapaz, que maravilha, glória a Deus. Chegou o Kindle. Mas o que acontece? Ele estava crendo para aquilo. Você entende? Queridos, eu vou te falar uma coisa. Sabe por quê? Não vou ser tão radical assim não, mas não você. Sabe por que você não está desfrutando do melhor? É porque você não está gerando fé para aquilo. Você não está declarando aquilo, você não está visualizando aquilo. Porque ou a gente crê que a palavra é a verdade, ou a gente joga ela na lata do lixo. Porque esse Romanos capítulo 11... O autor romano não, Marcos capítulo 11, verso 23, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Aí lá ele fala, se você disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e você não duvidar no seu coração. Irmão, vou te falar uma coisa, quando você fala com o monte permanece lá, até que se complete tudo que você faz. Mas assim, ó, bota lá, Gustavo, Marcos 11, 23. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. O monte está lá. Diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Observe que quando você diz ergue-te e lança-te no mar, o monte está lá. Aí diz assim, ó, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser será feito. Observe que quando você está falando, parece que está lá ainda, irmão. Mas chega uma hora que ele vai se transportar para o meio do mar. Irmão, chega uma hora na nossa vida que as coisas acontecem. Amém. E o que é que você tem que fazer enquanto não acontece? Permanecer firme. Ah, pastor, tem 1 ano já, tem 2 anos, tem 5 anos. Rapaz, eu não vou dizer espere mais 5 não, para não lhe deixar triste. Mas se for necessário esperar mais 5, espera mais 5. Mas crendo. Quantos anos Abraão esperou? Quem aqui é poderoso para me dizer? Foram 45 anos? Quanto tempo o povo de Israel esperou para sair do deserto? Aleluia! Sabe, é interessante isso, porque se você for olhar, Josué e Caleb, quando eles estavam lá em Cades Barneia,
Quer dizer, quando já estavam na terra prometida, um fez menção ao outro. Você lembra da promessa lá em Cades Barnea que nós recebemos? Rapaz, o meu vigor é tão forte quanto era naquela época, para entrar e possuir a terra. Irmão, vou te falar uma coisa, se você se preserva em fé, teu vigor vai ser tão forte no final quanto é no começo. Oh, aleluia. Não, pastor, a promessa, rapaz, tanta coisa já aconteceu. Não, mas eu tô fim, vai acontecer. Afogueado, meu irmão, pulando, correndo, sabe, declarando a palavra. É interessante isso, porque, escuta isso, vou finalizar com isso, em nome de Jesus agora. Escute isso. Sabe que muitas vezes, queridos, quando as pessoas perguntam pra gente, vou dar um exemplo aqui, sei lá, o que muitas vezes acontece? Aleluia, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma varoa que está esperando o seu marido vir para a igreja, se converter. Aí a pessoa chega, e aí, fulano de tal, rapaz, não aconteceu ainda não, mas vai acontecer. Não, os olhos da fé já aconteceu, já creio, né, já é assim. Nada tira você daquilo que você crê, nada. Aí vai passando o tempo, aí parece, quanto mais pessoas vão perguntando, aquilo vai dando vergonha. Por quê? Porque não aconteceu ainda. Mas a vergonha, ela está para aquele que de alguma forma deixou de crer. Eu vou repetir de novo. Amém? Catacana, foi guiado. Aí vai passando tempo. Quando chega lá na frente, o povo continua perguntando. Aí a pessoa, por que não aconteceu? A pessoa que estava crendo, ela começa a dizer assim, aí fica com vergonha. Do que o povo pergunta. A vergonha, ela está para aquele que deixou de crer. Porque para aquele que está crendo não tem vergonha. Porque aquele que está crendo já é, meu filho. Vai acontecer. Lembra o fogo do começo? É o mesmo fogo do meio, é o mesmo fogo do final. Chega uma hora que se manifesta, irmão. Aleluia. Sabe o que está sendo para mim essa palavra em área da minha vida, que eu estou crendo também. Você entende? Eu vou repetir. Anota esse negócio aí para alguém me dar depois. A vergonha está para aquele que deixou de crer. Porque para aquele que permanece crendo, não há vergonha. O que é que há? Há uma grande expectativa de fé de que vai acontecer. Oh, aleluia, vai acontecer, pastor, vai acontecer. Diga assim, vai acontecer. Oh, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, amém?